Vamos desfrutar da palavra do Senhor? Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. Abram as vossas Bíblias lá em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Que maravilha. Ajuda o irmão que está aí do teu lado, compartilha com ele. Isso, todo mundo tem que... Oh, glória. Sei que era uma garrafa de coca? Não? Água mesmo? Chego lá um dia ainda. Êxodo número 14, versículo de número 15. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés. Repita comigo. Disse o Senhor. Agora você vai falar o teu nome, tá? Disse o Senhor ao Júnior. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Pode fechar a tua Bíblia, põe no teu assento. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por hoje poder estar aqui, Senhor, com a nossa saúde, com a nossa família, com os nossos entes queridos, com os nossos irmãos em Cristo, Pai. Nós estamos aqui nesta noite para aprender de Ti. Então tira, Senhor, de nós o nosso conhecimento, tira tudo aquilo que impede o Seu crescimento, para que possamos, Pai, realizar a Tua vontade nesta noite. Nos ensina, Senhor, para que possamos amanhã praticar lá fora, Senhor, conforme aquilo que o Senhor determinou para nós nesta noite. É o que nós Te pedimos como igreja, Pai, é o que nós Te pedimos como corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Estamos aí terminando mais um ano, né? Como eu já disse, hoje é o último domingo do ano. Acho que dá um pouquinho de retorno aqui para mim, filho. Último domingo do ano. Isso, aí, beleza. Último domingo do ano, onde aprove o Senhor de nós estarmos aqui. Nós temos que entender a necessidade que o Senhor tem de falar a mim e a você. Este momento onde nós acabamos de ler aqui é um momento decisivo na vida do povo de Israel. É um momento onde eles acabaram de sair do Egito, onde eles foram levados por uma ação boa. José, quando trouxe a sua família, quando trouxe o seu pai e a sua família toda para o Egito, ele trouxe para que eles pudessem desfrutar de tudo aquilo que José estava desfrutando do Egito. Porque Faraó que mandava no Egito, Faraó que era aquele que reinava, mas quem governava era José. O poder não está na mão daqueles que tem fama, que tem nome, mas sim naquele que permite Deus governar os nossos corações. E nós vemos que quando o povo veio, 70 pessoas, foi colocado no melhor lugar do Egito, onde, entre dois rios, onde tudo que plantava dava. Mas havia uma promessa para esse povo. Havia uma promessa, uma aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quando nós falamos, algumas versões entra como promessa e outras entra como aliança. E o original, ele é aliança. A promessa, ele veio com a tradução para o português, mas o original é aliança. Por que o original é aliança? E nós temos que nos atentar a isso e dar muito valor a essa palavra, porque aliança não se quebra. Aliança, ela é eterna. Aliança, ela pode ter dificuldades, pode ter alegrias, mas ela não se rompe. A promessa não. A promessa a gente acaba rompendo, a gente acaba transformando, a gente acaba colocando de outro jeito. Mas pastor, não foi Deus que fez a promessa com o homem, e Deus não é homem para que minta, Ele não vai voltar atrás na sua palavra. Não vai voltar atrás na palavra, mas nós voltaremos. Nós somos falhos, nós somos fracos, e se nós não cuidarmos disso, nós voltaremos atrás
com essa promessa. Então nós vemos aqui o povo no Egito usufruindo de tudo aquilo, mas certa vez levantou-se um faraó que não conhecia José, e aí começou a dificuldade, e aí começou a angústia do povo. Passaram-se 400 anos, o povo foi escravizado, foi levado a construir cidades, celeiros, a trabalhar, fazer telhas e fazer tijolos à mão, e o açoite começou a acontecer naquele momento ali. Então todos esses hebreus que estavam ali sabiam que tinha necessidade de sair daquele lugar, mas não tinham força, não tinham conhecimento, não tinha direcionamento, não tinha alguém que chegava à frente e mostrasse o caminho para eles. E aí nessa história entra Moisés, e nós vemos que quando Moisés está lá, depois de toda a sua história no Egito, depois de todo o seu ensinamento no Egito, ele está no deserto, aparece o fogo na sarça, e o Senhor determina que ele volte para o seu povo, que ele volte para o Egito para resgatar, para aí sim tirar o seu povo daquela condição de dificuldade, daquela condição de escravidão. E nós vemos que Moisés chega para o Senhor chega para Moisés e determina algumas coisas. Está lá em Êxodo capítulo 6, no versículo 2 a seguir, diz assim, falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitam como peregrinos. Ainda ouve os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das garras do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações e julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das garras do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Vô-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Então era uma promessa, era uma aliança, era uma determinação, era algo que já estava conquistado, apesar deles não estarem desfrutando, apesar deles não estarem usufruindo daquela terra que mana leite e mel. Era uma promessa que eles tinham. Mas nós vemos aqui que quando Moisés chegou e tirou eles do Egito, que tirou eles daquela doença toda, das pragas, da escravidão, de todo aquele, das mortes dos primogênitos, tirou todo dali, andaram pelo deserto, chegaram na beira do mar, e a hora que eles chegaram na beira do mar, olharam-se para trás, e aí viram ali o exército egípcio atrás deles. E aqui que eu quero entrar na ministração de hoje. Nós estamos à beira de romper mais um ano. Nós estamos aí no meio da semana transitando para mais um ano, mais um período novo, mais uma etapa nova, mais uma caminhada nova. Um ano que nós fomos assolados pela essa enfermidade do Covid-19, um ano que nós fomos assolados pela falta de emprego, pela falta de dinheiro, pelas dívidas. Um ano onde a gente foi proibido de estar na casa do Senhor cultuando, onde nós fomos enganados por Satanás, dizendo que agora há uma igreja em cada casa. Um ano onde muitos se esfriaram da fé,
onde muitos caíram e não retornaram mais à presença do Senhor, aonde púlpitos foram expostos, aonde congregações foram expostas à mornidão espiritual, aonde o êxodo da igreja aconteceu de uma forma jamais vista em qualquer lugar, um esvaziamento da igreja, aonde nós não tínhamos precedentes. Nós costumamos falar que o bom pastor vai atrás da ovelha perdida, pastor Sid Nelson, né? Deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida, né? Agora inverteu esse negócio, né? Tem que ir atrás do rebanho inteiro, né? Não é só a ovelha perdida, não, é o rebanho inteiro que é amedrontado por esse vírus, amedrontado por tudo que acontece no nosso país, um país de corrupção, um país onde nós não temos segurança em nossos políticos e nos administradores que nós mesmos colocamos lá, mas a gente liga a televisão nos noticiários e a gente começa a ver algumas barbaridades que jamais a gente tinha visto: feminicídio, estupro de crianças, o povo fazendo justiça com a própria mão, algo assim que foge da realidade do propósito de Deus. Deus não nos criou para que nós possamos passar por isso. Deus não nos criou para que a gente possa viver esses momentos alheios. Ele nos criou para que nós possamos fazer a diferença nesses momentos. Ele nos criou para que nós possamos entrar dentro dessa situação e tirar esse povo da onde ele está, e tirar esse medo, e tirar essa angústia, e tirar esses traumas, principalmente desse ano que está se findando nas nossas vidas, onde nós vimos casais se separando, famílias de 20, 25, 30 anos se separando, onde nós vimos o distanciamento. Não que não seja necessário esse distanciamento, sim, é necessário, mas não o distanciamento físico, mas o distanciamento espiritual, um para com o outro. Nós somos seres relacionáveis, nós somos feitos para nos relacionar com as pessoas, e relacionando com as pessoas nós conseguimos nos relacionar com o Senhor, porque primeiro o Senhor faz através de nós, para depois Ele fazer aos outros. Então nós fechamos alguns irmãos de 20, 30, 40 anos de igreja, ou 10 ou 2 semanas de igreja, se fecharam para esse relacionamento, para o fluir do Espírito Santo. Assim como esse povo se fechou por 400 anos, aonde estavam tudo bem, aonde estava maravilhoso, aonde tinha comida, aonde tinha bebida, mesmo em escravidão, mesmo em dificuldade. Nós vemos acima um pouquinho aqui, a palavra diz assim, que no momento que eles chegaram na frente do Mar Vermelho, que estava fechado aquele mar, alguns homens, algumas pessoas olham para Moisés e falam assim: mas o que aconteceu? Que Deus é esse que nos tirou lá do Egito para que morramos aqui no deserto? Será que lá não tinha cova suficiente para nos enterrar? E se nós olharmos aqui, este versículo diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Se você for olhar com os seus olhos naturais, se você for olhar com a angústia do mundo lá fora, com a dificuldade do mundo lá fora, você olha aqui e vê um Deus duro, um Deus bravo, um Deus que não perdoa, um Deus que não está nem aí para os seus, porque Ele fala assim: por que vens a mim? Naquele momento o povo estava entre o mar e o exército, a morte estava ali, a morte estava chegando aos pés, estava batendo a porta daquela nação, a perseguição naquele momento estava entrando sobre a casa de Israel, e Deus fala assim: por que vens a mim? Naquele momento que aqueles homens queriam escutar, o que Moisés queria escutar, o momento onde ele foi com toda a confiança, com toda a convicção, com todo o amor, com toda a certeza, ele clamou a Deus, ele queria ouvir. Deus fala assim: não, fica tranquilo, Moisés, você não viu o que eu fiz acontecer lá no Egito?
Você não viu as pragas que eu fiz acontecer lá e não aconteceu nada para o teu povo? Deixa comigo, Moisés. Era isso que Moisés queria ouvir, e muitas vezes é o que nós queremos ouvir. A gente vai ao Senhor, a gente dobra os nossos joelhos, colocamos a nossa cara no pó e clamamos ao Senhor, e clamamos, mas não para adorá-lo, não para estar na presença dEle, mas para que Ele resolva os nossos problemas. E detalhe, para que Ele resolva os nossos problemas do jeito que eu quero. Não é do jeito que Ele quer, do jeito que Ele quer, pastor Sidney, demora muito. É muito difícil esse negócio aí, do jeito que Deus planeja pra gente. Eu sou mais rápido, é eu que estou vivendo. É eu que estou aqui, eu sei como que eu vou fazer isso, nós somos assim. A cada manhã, a gente acorda com esse Espírito vivo dentro de nós. E nesse momento aqui, Deus fala assim, diz aos filhos de Israel que marchem. Está difícil, está complicado, você não tem noção do que está acontecendo. Olha, o mar está fechado, o exército está ali, mas marche. Porque o mover de Deus, ele não vem para quem está parado. O mover de Deus não vem para quem está nesse mundo. O mover de Deus não vem para o crente que vive lá fora, como se não fosse da igreja. O mover de Deus, ele vem para aqueles que se posicionam, para aqueles que têm a necessidade de estar ouvindo e praticando a vontade de Deus. Não basta a gente falar, eu sou crente, eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C, eu sou presbítero, eu sou diácono, diaconisa, missionário, eu sou pastor, sou bispo, apóstolo, vice-deus, semi-arcanjo. Hoje tem de tudo, né, Cleverson? Você vai nos lugares aí, você fala, Jesus amado. Tem uns aí que entraram até no lugar de Judas, como apóstolo. Meu Deus do céu. E Deus aqui nesse momento está dando uma direção. Deus está dando uma direção para que esse povo não se prenda no passado, não se prenda no Egito, não se prenda nas dificuldades, não se prenda naquilo que vive através hoje neste mundo. Jesus já falou, este mundo havereis aflições. Tem aflição, tem dificuldade, tem angústia, mas tenham bom ânimo. E bom ânimo não é você sentar e ficar aguardando, eu acredito em Deus. Não, é você fazer, é você praticar, é você querer, é você ter alegria de fazer, alegria de servir, alegria de estar na presença do Senhor, a tempo e a fora de tempo. Quando a palavra nos diz a tempo e a fora de tempo, nós podemos traduzir, eu vou parafrasear aqui, irmãos, nós podemos falar assim, na igreja ou na rua, na igreja ou no trabalho, na igreja ou em casa. Isso é tempo e fora de tempo. Deixa eu pegar 2 litros d'água aqui para mim aqui, já que não veio a Coca-Cola. E nós vemos esse povo na beira do mar, na beira daquilo dali. E a gente fala assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Está tão ruim lá fora, está tão difícil lá fora. Eu tenho medo de sair porque vão me assaltar, eu tenho medo de sair porque eu vou pegar o Covid, eu tenho medo de sair. Claro que nós temos que ter medo, porque a palavra do Senhor diz assim, não tentará o Senhor teu Deus, vigie e ora, ou é ora e vigie. Claro que a gente tem que ter um bom senso, claro que a gente tem que ter, mas isso não cabe na nossa vida espiritual, isso não cabe na vida daqueles que batem no peito e falam, eu sou crente, eu sou cristão, porque isso é não acreditar no poder de Deus, é saber que tem. Esse povo estava ali e sabia que tinha o poder de Deus, tinham visto as coisas acontecer, tinham visto as pragas aparecer, tinham visto a água virar em sangue, tinham visto a escuridão imensa, tinham visto tudo aquilo que ali aconteceu.
Mas a aliança que eles tinham com Deus nesse momento estava prestes a ser quebrada. A promessa estava prestes a ser quebrada, e não por Deus, e não pela vontade de Deus, mas pela vontade do homem. Porque nesse momento alguns levantaram para Moisés e falaram assim: Moisés, vamos negociar com o faraó de volta aí. A gente volta para lá, a gente leva uma surra, a gente fica preso, a gente fica uns dias sem comer, mas lá é melhor do que a gente morrer aqui. A gente fica olhando as circunstâncias de 2020. A gente fica olhando as circunstâncias do que aconteceram este ano nas nossas vidas e nas vidas daqueles que estão ao nosso derredor. Eu não quero minimizar essa pandemia, eu não quero falar para você, irmão, não existe, existe sim, tem risco sim, tem perigo sim, mas o meu Deus ainda é maior. O meu Deus ainda é mais forte, o meu Deus ainda é mais poderoso, o meu Deus ainda é mais, liberta mais do que isso. E se eu não tiver essa convicção, eu vou chamar o Senhor e Ele fala: por que chamas a mim? E nós conhecemos a história. Moisés ergue o seu cajado, bate na água, a água se abre e o povo passa a seco. Chega do outro lado, o Egito vem atrás, o exército egípcio com seus cavalos e seus carros de guerra vem atrás, o mar se fecha, morre todo mundo. Você consegue imaginar essa vitória na sua vida, irmão? Você consegue imaginar esse momento desse povo perseguido por mais de 400 anos, à beira da morte, com a espada no pescoço, e de repente eles atravessam o mar, chega do outro lado, em terra seca, todo mundo são, todo mundo saudável, todo mundo alimentado, todo mundo com vigor, e eles olham para trás e a ameaça ficou no meio do caminho. Foi tão gostoso que Moisés fez um canto. Cantarei ao Senhor, porque porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Ó Senhor, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. E assim por diante, vai ali, tem um cântico maravilhoso. E daí nós já olhamos para Miriam, ela já pega ali um tamborim e já começa a bater o tamborim, já começa a fazer uma festa, e o povo já começa a dançar. Todo mundo está livre, a coisa aconteceu, o ano virou, o 2020 ficou para trás, a dificuldade ficou para trás, as coisas ficaram tudo para trás, e vamos começar de novo, e vamos começar numa terra nova que Deus nos deu. O mar se abriu. Eu não consigo mensurar essa alegria. Eu acho que eu estava correndo até hoje. Eu estava pulando. Jesus amado, olha que coisa maravilhosa. O mar se abriu, foram salvos, não iam mais morrer. E a caminhada começou. E as coisas não mudaram. E as coisas permaneceram dando errado. E eles entraram não na terra prometida, mas entraram num deserto. Eles acharam que era uma terra que manava leite e mel, e nem água saudável tinha. A água que tinha era amarga. Isso quando tinha água, né? E de repente vieram as serpentes. E o povo começou a morrer no deserto. E o povo começou a entristecer no deserto, mesmo com a coluna de fogo esquentando e com a nuvem tirando o calor do sol durante o dia e a coluna esquentando à noite. O povo começou a reclamar, porque estavam com fome e não tinham o que comer. E mesmo assim Deus deu o maná, o pão que veio do céu,
o sobrenatural acontecendo. E a caminhada andava, e a nuvem se mexia, e eles se mexiam atrás. Irmãos, eles nunca caminharam em linha reta, eles nunca atravessaram um deserto em linha reta, eles pararam em volta do monte, e cada vez que Deus mandava, eles davam uma volta nesse monte. Foram 40 voltas no monte, andando em círculos. As serpentes abrasadoras mordendo e eles morrendo. A rebeldia de algumas famílias da liderança. A família de Corá foi engolida pela terra porque eles foram rebeldes e tentaram adorar o mundo. O bezerro de ouro representa justamente isso. Representa justamente isso que nós estamos vendo hoje em 2020. Aonde nós damos mais valor naquilo que está lá fora do que naquilo que está na palavra do Senhor, porque aquilo que está lá fora a gente vê. É claro que nós temos que valorizar a ciência, é claro que nós temos que valorizar a política, é claro que nós temos que valorizar a assistência social do Estado, da Federação. É claro que nós temos que fazer isso, mas em primeiro lugar nós temos que valorizar o nosso joelho no chão e a cara no pó, porque sem Deus não tem ciência, sem Deus não tem política, sem Deus não tem libertação e nem cura. Mas estar com Deus também não nos garante que nós teremos aquela vida que nós sonhávamos, irmã Cleusa. Aquela vida de todo dia 5, chegar lá no caixa eletrônico, passar o cartão e cair, e voltar para casa e ficar mais um mês em casa deitado, sem fazer nada, sem ter que trabalhar. Aquela semana que toda semana você pede uma pizza para jantar e vai almoçar numa churrascaria. Esse é o nosso coração. Pizza não, né, irmão? Pede pastel que é melhor, né? Pastel é mais gostoso, não é não? Eita Deus do céu. No momento que o povo estava na euforia da festa, eles acharam que estava tudo resolvido. Eles acharam que os problemas acabaram. Passamos o Mar Vermelho, já veio o Réveillon, passaram-se as festas, Jesus nasceu, já foi o Natal, agora é o Réveillon, e vamos comer, e vamos engordar, e vamos fazer aquela coisa toda. E aí a gente vê dentro da igreja algumas simpatias acontecendo nesses dias. No Natal eu só como peru, porque cisca para trás. No Réveillon não, tem que ser porco, porque ele joga para frente. Isso acontece dentro da igreja, gente. Não aqui, Deus da Promessa não acontece não. Isso aí acontece em outras igrejas aí, né? Deixa eu ver essas coisas acontecendo. Culto de virado, irmão, tudo de branco. Por quê? Para dar sorte. Que sorte? Sorte na minha vida é Deus. Aí o povo começa a morrer, por quê? Porque ainda estava preso lá atrás. Começa a adorar o bezerro de ouro, por quê? Porque ainda estava preso lá atrás. Porque ainda estava clamando ao Senhor e não fazendo a sua parte. Porque ainda estava querendo que Deus fizesse o sobrenatural sem nós fazermos o natural. E nós vemos esse povo todo morrendo no deserto. E aí é que vem um perigo para você pai, para você mãe, para você que vai ser pai, para você que vai ser mãe. É aí que vem um perigo que nós como cristãos, nós como crente temos que nos cuidar. Porque o povo que entrou na terra prometida, o povo que usufruiu da terra que mana leite e mel, não foi o povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito, os velhos, os religiosos, os desobedientes, os corruptos morreram no deserto. E os seus filhos entraram.
Foi os seus filhos que adentraram com Josué na terra prometida e conquistaram Jericó, e conquistaram Ai, e conquistaram toda a terra prometida. Pastor, mas onde que está o perigo aí, pastor? O povo na beira do Jordão, para adentrar, foram lá, deram uma olhadinha, tinha lá um pouco de leite, um pouco de mel, umas caixas de uva, tinha uma terra boa, tinha um gigante, tinha uns negócios lá, tudo lá, e o povo voltou com medo. 10 dos espias voltaram com medo. 10 dos homens de frente, da liderança da igreja, da liderança que o Senhor levantou para trazer o povo de Israel até os dias de hoje, voltaram com medo e falaram assim: ai, que saudade. Olha que coisa, que saudade do tempero do Egito, que saudade das cebolas. Eles nem tiveram lá, eles nem comeram lá, eles nem sabiam o gosto que tinha. O único gosto que aquele povo que estava na beira do Jordão conhecia era o gosto do maná. Nem das codornizes não foram, porque da codorniz também foi o povo que tinha morrido, tinha perecido no deserto. Mas a influência daqueles que estão dentro da casa do Senhor, dentro do povo de Deus. Aí você chega para um irmão, você fala: irmão, como que está a tua vida? Está uma luta, está um deserto daquele. Jesus amado. Nós tínhamos algumas irmãs na segunda-feira, na igreja onde nós cuidávamos lá em Londrina, nós tínhamos reunião das irmãs de oração. Então as irmãs vinham, oravam, né? E eu sempre estava ali, sempre estava junto ali, né? Eu não sei porque eu gosto de andar no meio do povo de Deus. Meu Deus do céu. Reunião das crianças eu estava no meio. Reunião das irmãs eu estava. Tinha dia que as irmãs precisavam falar: pastor, dá licença que vou tocar num assunto aqui que não dá certo pro senhor. Aí duas irmãs no meio do corredor conversando, eu fui chegando perto e comecei a prestar atenção naquela conversa. A irmã falou assim: minha vida não tá boa não. Ixi, eu tô com uma dor nos quartos. A outra foi: menino, você não sabe de nada, eu tô com a minha coluna que não me aguento mais. Ela foi: então meu reumatismo tá. A outra foi: eu tenho gota. Aí eu já estava querendo fazer o cortejo fúnebre das duas, porque da conversa que daqui a pouco uma estava morta, eu estava se matando. Não que nós não possamos ter doença, porque muitas vezes a doença pode nos levar à presença de Deus, mas nós temos que ter a convicção de que Ele é o médico dos médicos, e de que o que eu vivo é determinação dEle para a minha vida. O que eu vivo é a escolha dEle, porque o momento que Ele falou: diz ao povo, diz aos filhos, Ele não falou diz aos crentes, diz aos evangélicos, diz aos gospel, Ele falou: diz aos filhos, assim como eu e você. Nós não somos crentes, evangélicos, protestantes, como antigamente dizia. Nós somos filhos. Diga aos filhos de Israel que marchem. Não se preocupe com uma coisa, não se preocupe com esse ano que passou, não se preocupe com essa dificuldade, não se preocupe com os problemas, não se preocupe com a corrupção, não se preocupe, porque isso não vai te atingir, desde que você esteja marchando como um exército e com foco na terra prometida. Porque tudo isso aconteceu porque Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó a terra prometida, ao céu, o mundo que há de vir para nós hoje, a nova Jerusalém. Foi difícil? Foi. Esse ano foi muito complicado. O ano que vem vai ser melhor? Vai ser melhor, mas não vai ser menos difícil não. Não vai ser menos complicado não. E no outro ano como que vai ser? A mesma coisa. A tendência, irmãos, é piorar cada vez mais, graças a Deus. Porque se está piorando, se está acabando, é porque o Senhor está voltando, e eu quero que Ele volte logo.
Porque eu posso até viver nesse século. Eu posso até viver aqui, mas eu não faço parte daqui. Porque a minha casa, o Senhor foi para prepará-la lá em cima nos céus. Fica de pé, igreja. Eita Deus, obrigado, Senhor. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que tenha bom ânimo. É a mesma coisa, não é? A mesma coisa que Deus falou para o povo no Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento falou a mesma coisa. Tenha um bom ânimo, eu venci. E você também vai vencer. Marche que eu vou abrir. Dá um passo que eu vou fazer. Se determine que eu vou fazer. Aí diz assim, ó. Porque se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos convicção e certeza para onde estamos caminhando como igreja, como filhos de Deus, nós cometemos alguns erros. E um deles cometeu Josué, quando assumiu o povo. Josué tinha passado tudo isso. Josué tinha passado a escravidão no Egito. Tinha passado 40 anos de deserto. Tinha visto as serpentes, tinha visto a falta de água, tinha visto a revolta, tinha visto tudo. Participou da festa do momento de transição. Entrou na terra prometida e foi a Jericó e viu que verdadeiramente mana leite e mel, as coisas são boas. E ele assume a igreja, e ele assume o povo, e ele está à frente do povo, e ele foi incumbido de fazer esse povo adentrar a terra prometida, a romper esse momento, mas se nós não tivermos os nossos olhos fitados no Senhor e no seu propósito, nós vamos ter medo, nós vamos se abater, nós vamos se abalar, nós vamos recuar, nós vamos regredir na nossa fé. E a fé, ela não serve para milagres, a fé serve para nos aproximar daquele que faz o milagre. Quanto mais fé, mais junto de Jesus nós estamos. Quanto menos fé, mais distante de Jesus nós estamos. E Josué passou por isso. Nós temos que olhar para as Escrituras e entender o que Deus está falando para mim e para você, para o dia de hoje. Isso aqui não é uma história que ficou lá para fora, não, é uma história para hoje. Está falando de sair de um novo tempo, de um tempo velho, de um tempo de dor, de angústia, de aflição, e adentrar um tempo novo. Mas Josué ficou com medo, e Deus falou assim para ele: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, sobre aliança no original, sobre aliança, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés, que ordenou, dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, porque onde quer que andar, não cessei de falar deste livro da lei. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é por onde você andar.
aqui não tem nada a ver com Josué, já foi, já passou. Isso aqui é Deus falando para mim e para você hoje, irmãos. Não temas, ser forte e corajoso. Dificuldades tem. Angústias vem. Mas o meu Deus é mais poderoso. Mas o meu Deus é aquele que a tempo e a fora de tempo está aqui cuidando, é aquele que salva, é aquele que está ali. Não se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Feche os seus olhos. Neste momento, eu não sei qual que é a tua dificuldade, eu não sei qual que é o teu propósito com Deus, eu não sei qual que é a tua intimidade com Deus. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Mas eu sei que você tem algo no seu coração. Eu sou teu Deus e te escondo em mim. Eu sei que você tem algo aí no seu coração. Corajoso, eu sei que você tem medo, você tem angústia, você tem um sofrimento que te assola. Deus e te escondo em mim. Assim seja como forte, o exército do Egito, corajoso, não temas e não pereceu no mar. Eu no momento sou de você teu colocar essa sua situação, para que ele pereça no mar do esquecimento. Seja forte, porque o Senhor nesse momento vai lavar o teu coração. Não temas e não porque o Senhor nesse momento vai lavar a tua alma, a tua mente, a tua vontade, as tuas emoções, e vai te direcionar a uma terra que mana leite e mel. Marche, 2021 está chegando, marche, não pare, não desanime, não olhe para as cadeiras vazias, não olhe para as falatórias, não olhe para aquilo que te tira da presença do Senhor, porque você é um escolhido. Assim que eu luto minhas guerras, porque você é aquele que Deus determinou, herdeiro da terra prometida. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Você é um escolhido. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, porque você é todo poderoso nas mãos dele. Assim que eu luto minhas guerras, porque você é um instrumento do Senhor. Assim que eu luto minhas guerras, você é afiado. Assim que eu luto você é conhecedor. Guerras, assim você que eu luto exala minhas guerras. É assim. A fragrância do Senhor. Você exala a presença de Deus por onde quer que você ande. Por ti. Parece que nós colocarmos essa aliança em 2021 como igreja posicionada. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Santo, assim que eu luto santo és o teu nome, Senhor. Coloque as suas dores agora dentro dessa travessia e passe com os pés a seco. É assim. Quando a palavra nos diz pés a seco, é sem lembrança, é sem sofrimento, é sem angústia, é sem ansiedade, é deixar tudo isso para trás, porque a terra está na nossa frente. Jesus já foi naquela cruz por mim e por você. Assim que eu luto minhas guerras, podemos fazer parte desse mundo, podemos viver assim nesse que eu sistema, luto minhas guerras. Mas como Daniel, parece
Parece que como estou José. cercado, mas sou guardado Quem por governa ti. somos nós, a igreja Parece do que Senhor estou Jesus. cercado, mas Quem sou governa guardado por a ti. sua casa Assim e que a eu luto sua família minhas é você, a guerras. expressão do Espírito Santo. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas É momento de fazer guerras. festa, É assim. É momento de glorificar E o Senhor, parece que estou cercado, É momento mas de sou adorar, é guardado momento por de adorar. ti. Mas Parece que subamos estou e cercado, mas possuamos, sou ser guardado forte por e ti. corajoso, porque você é Parece o que estou escolhido. cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui na Sua presença, Senhor. Pai, nós estamos dando graças a Ti, Senhor, por mais este ano que nós passamos, Senhor. Um ano que o Senhor nos tomou no colo, Senhor, e nos colocou no Seu altar, Senhor. E nos livrou, Senhor, de cada situação, Senhor, de cada enfermidade, Senhor, de cada discórdia, Pai. O Senhor nos livrou de cada falatório, Senhor. O Senhor nos livrou de cada perigo, Pai. Cuidou de cada um de nós, Senhor amado, Senhor querido. Então, nesse momento, nós não estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja, Pai, só para Te clamar, só para Te clamar. Nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Seu nome, Senhor. Estamos aqui para dar graças a Deus por o Senhor ser o nosso único Deus. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor. Senhor, queremos deixar, Senhor, nesta travessia, Pai, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas enfermidades. Pai, queremos atravessar a seco, usufruindo e desfrutando, Senhor, da Sua aliança, Senhor. Senhor, estamos marchando, Senhor, para 2021, para conquistar este bairro, Senhor, para conquistar esta cidade, para conquistar este país, que é Seu por direito, Pai. A luta é nossa, mas a vitória é do reino de Deus. Então, nesse momento, Senhor, unja cada um aqui com o Teu Espírito Santo, em nome do Parece Senhor que Jesus.